Talvez uma coisa importante a ser considerada de forma bastante lúcida e desprovida de sentimentos e de emoções é uma afirmação que eu quero fazer desse jeito. E ela não é minha, Steiner a coloca assim, ele diz: hoje em dia, nós não dispomos mais das forças necessárias para educar o ser humano. Nós não temos mais essa vitalidade que gerações passadas tinham, nós não temos mais essa relação com a obviedade de certas posturas que gerações passadas tinham. Hoje tudo está muito desmembrado e a partir daí exige também e dá a possibilidade de eu começar a gerar alguma coisa, não mais fazer uso de um patrimônio que eu desconhecia, agora eu preciso amealhar o meu patrimônio. Então, as forças necessárias para educar vêm do que a gente chama de autoeducação. E, quer dizer, a proposta dessa questão da autoeducação, dentro da terminologia que eu venho usando aqui, é assim, de criar um ecossistema interno saudável para a minha própria existência. E quando eu crio esse ecossistema, a criança que está diante de mim e que percebe, talvez não despertamente para isso, mas esse ecossistema a envolve, que isso se torne também um patrimônio para ela, né? Quer dizer, quando eu me autoeduco, eu posso me autoeducar para mim mesmo como pessoa, mas se eu me autoeduco também para poder estar mais plenamente diante das crianças, para que elas possam estar mais plenamente diante de mim. Isso é uma situação intrínseca ao desenvolvimento da pedagogia. Quer dizer, não é só conhecer técnicas de aplicar ou de como fazer determinada matéria, que determinado assunto, mas muito mais o assunto hoje é quem sou eu e que eu faço de mim mesmo para estar diante das crianças. E as crianças estão nos mostrando isso, está cada vez mais impossível ficar dentro de sala de aula. Hoje em dia a indisciplina é muito grande, a indisciplina já vem como quase como um efeito colateral da vida de hoje. Por quê? Porque não há um preparo do ambiente interno. Talvez ainda poderia dizer assim, a autoeducação é uma necessidade para o ser humano. O ser humano é um ser autoeducado, tem a possibilidade de se autoeducar sempre. Ele só não consegue se autoeducar numa fase da vida dele, que é a fase quando ele ainda é criança. E para isso, ele precisa ter educação. Educação que venha de seres adultos, seres que se autoeducam. Então a gente poderia dizer que toda educação boa é aquela que conduz à vontade do adulto de se autoeducar. E não achar que quando terminou a escola acabou, graças a Deus, essa chatice e agora eu posso fazer o que eu bem entendo, do jeito que eu quero. Quer dizer, toda boa educação redunda no sentimento sério e comprometido e grato do ser humano de se autoeducar. Talvez seja importante ressaltar que a pedagogia Waldorf só se dá por satisfeita quando o assunto que é trabalhado não fique só na cognição, quando esse assunto cognitivamente apreendido recebe uma integração dentro de sentimentos, e aí vivências, e a partir dessas vivências depois haja a disposição de colocar isso em prática, de transformar isso em ação, ou seja, um pensar vinculado com um sentir que deseja se transformar em ação. Tudo depende no fim da coisa se transformar em ação.